Hoje a gente vai falar sobre a fórmula dos resíduos, que é uma fórmula que tem muitas aplicações, tá? Tem muitas aplicações, principalmente no cálculo de integrais, e depois a gente vai ver algumas outras aplicações mais teóricas, vamos dizer assim, como o princípio do argumento, o teorema de Rocher, o teorema da aplicação aberta, são todos aplicações da teoria de resíduos, tá? Então, deixa eu relembrar rapidamente o que é um resíduo, tá? Na aula passada a gente falou sobre singularidades, então só relembrando rapidamente. Tá? Então a gente falou sobre singularidades isoladas, né? Singularidades isoladas, tá? E a gente conseguiu classificar, tá? Essas singularidades de acordo com o comportamento da função perto da sua singularidade, tá? Então a gente classificou como você tem as singularidades removíveis, singularidades removíveis, tá? Essas aqui elas não causam muito problema para a gente, né? Elas são inofensivas, porque a gente sempre, como o próprio nome diz, sempre pode removê-las, tá? A função é limitada perto do ponto. A gente viu que f é limitada perto de z0, tá? Onde z0 é a singularidade. E você sempre pode definir uma função holomorfa que seja uma extensão da sua função dada na sua singularidade removível, simplesmente tomando o limite, tá? Simplesmente você coloca o valor da função no ponto como limite de f de z quando z tende a z0, tá? Isso quando a sua singularidade for uma singularidade removível, ou seja, quando a sua função for uma função limitada perto do ponto, tá? Falou do segundo tipo, que são os polos, tá? Então a gente definiu que era um polo, tá? E a gente viu que quando os polos eles têm essa característica que uma singularidade vai ser um polo, se quando você se aproxima do ponto, né? Se quando você se aproxima do ponto, né, por todas as direções, tá? Então, a norma de f de z explode, tá? A norma de f de z, ela tende ao infinito, tá? E tem o outro tipo, que é o tipo mais hostil de singularidade, eles têm um comportamento que não dá para a gente controlar muito, que são as singularidades essenciais, tá? Que por definição são as singularidades essenciais, tá? Que são as singularidades que, por definição, não são nem removíveis e nem polos, tá? E a gente provou alguns teoremas que nos mostram que perto de Z0, tá? Ou seja, perto de uma vizinhança deletada de Z0, da sua singularidade, a função ela vai ter um comportamento bem errático, tá? Não tem um sentido definido, tá? Quando você se aproxima de Z0, em geral vão ter pontos que uma sequência de pontos que vão para zero, outra sequência de pontos que vão para o infinito, ou seja, a função não é nem limitada, nem tende a um valor fixo, tá? O limite, por exemplo, não existe, a função não é limitada, ela tem um comportamento bem, você não consegue controlar, tá? Então, por definição, as singularidades essenciais são as singularidades que não são nem singularidades removíveis e nem polos, e perto de uma vizinhança de Z0, f tem um comportamento errático, assim, vamos colocar assim essa palavra. Beleza? Pronto. Aí, quando a gente falou sobre polos, a gente provou alguns teoremas que caracterizam os polos, e a gente, vou focar aqui nos polos, né? Então, quando a gente falou sobre polos, a gente viu um resultado que era assim, tá? Se Z0 for um polo de ordem n, tá?
Só lembrando que a gente viu na aula passada, tá? Se Z0 é um polo de ordem n, a gente viu que em uma vizinhança de Z0, deletada de Z0, a gente pode escrever a função assim, né? A gente pode escrever f de z como sendo tem uma sequência aqui com potências negativas, tá? De Z0, centrada em Z0, então vai ficar A menos N sobre Z menos Z0 elevado a N, tá? Mais A menos N mais 1 por Z menos Z0 elevado a N mais 1, mais A menos 1, aqui desculpa, é N menos 1, esse coeficiente daqui, você vai diminuindo até chegar no Z menos Z0 elevado a 1, tá? Mais uma função holomorfa, né? Ou seja, mais uma função g de z holomorfa, tá? Lembra que g de z vai ter uma série de potências para todo ponto, né? Deixa eu colocar aqui onde é g. É holomorfa. Na vizinhança cheia de Z0, tá? Cheia de Z0. Ou seja, se aqui você tem o seu, por exemplo, um aberto, tá? E aqui, ó, você tem a sua singularidade, seu polo, tá? Z0. Então, ó, perto desse ponto, ou seja, em um disco de centro Z0 e raio epsilon, você consegue para qualquer ponto dentro desse disco daqui, a função pode ser escrito dessa maneira, onde G agora também vai ser uma função holomorfa, que vai estar definida além desses pontos que estão aqui, na vizinhança deletada também no ponto Z0, tá bom? G vai ser uma função holomorfa nesse disco inteiro pequeno, tá bom? E a gente deu um nomezinho para esse coeficiente daqui, ele vai ser um coeficiente muito especial e também deu algumas maneiras de calcular esse coeficiente, tá? Esse cara daqui, esse A-1, ele é chamado o resíduo, tá? Então, escreve dessa maneira. A-1, que eu vou denotar assim, tá? É o resíduo da função f nesse polo, tá? Z0. É o resíduo de f em Z0. E esse resíduo, ele tem um papel muito interessante, tá? Por isso que a gente dá um nome para esse cara, para esse coeficiente aqui, A-1, principalmente por causa desse resultado, tá? Primeiro eu vou anunciar esse resultado na sua versão mais simples. Hoje a gente ainda não vai provar a versão mais geral, assim, vamos dizer, desse resultado, mas vai ser a versão que vai ser suficiente para a gente resolver para as nossas aplicações, tá bom? Quando eu falar de homotopia e tal, a gente vai ver uma versão mais geral dessa forma dos resíduos, tá? Então, ó, deixa eu anunciar aqui. Fórmula dos resíduos. Eu vou supor que f é uma função holomorfa em um aberto ômega, tá? F holomorfa em ômega. Ômega contida em C, um aberto. E essa função é holomorfa em ômega, tá? Contendo um círculo C e seu interior do círculo, tá?
círculo C e seu interior, tá? Exceto por um polo Z0 dentro de C, tá? Exceto por um polo no interior de C. Então, a função vai ser holomorfa, tá? Em ômega, em C, exceto por um polo. Exceto por um polo Z0 dentro de C. Tá? Então, você vai ter que a integral ao longo desse círculo, tá? O círculo parametrizado aqui no sentido anti-horário, de f de z dz, tá? Vai ser igual a 2πi, o resíduo de f no ponto z0. Tá? Então, veja que para calcular essa integral daqui ao longo desse círculo, tá? Basta que você calcule, por exemplo, esse resíduo, esse coeficiente daqui. Tá? Basta que você calcule esse cara. E a gente viu, por exemplo, que esse resíduo aqui, em geral, não é muito difícil de você calcular, tá? Por exemplo, se esse limite, se Z0 for um polo simples, tá? Então, a gente viu que se... só um exemplo. Se Z0 é um polo simples, só relembrando mais um resultado que a gente viu, tá? É bem fácil calcular esse resíduo aqui, né? O resíduo de f em Z0 vai ser simplesmente o limite de quando z tende a Z0, tá? De z menos Z0 vezes f de z, tá? E se for de ordem n, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente também consegue calcular esse cara através de um limite também, tá bom? Então, por exemplo, calcular essa integral, basta você calcular um limite, tá bom? Então, só esclarecendo aqui as hipóteses, a gente vai ter que f é uma função holomorfa, tá? Em um determinado aberto ômega, tá? Que ela contém um círculo C, o ômega contém o círculo C e o interior de C, tá? Só que f vai ser holomorfa nesse conjunto todo a menos de um polo Z0, tá? Lembre que um polo é uma singularidade, em particular, a função não está definida nesse polo Z0 e nem no seu interior, tá? Se você der a parametrização para esse círculo C, tá? No sentido anti-horário, de forma que a sua parametrização percorre o círculo apenas uma vez, no sentido anti-horário, eu já tinha comentado sobre isso, quando não fala nada sempre vai ser isso. Então, a integral de f de z dz em relação a c vai ser 2πi, o resíduo de f em z0, tá? Bem simples, né? Então, como é que a gente dá uma prova para isso? A prova para isso é bem parecida com uma prova que a gente já tinha visto lá, quando foi provar o teorema integral de Cauchy. Então, antes de dar a prova, deixa eu dar um exemplo de como você pode usar isso para calcular uma integral, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. f de z igual a z mais 1 sobre z, tá? Então, aqui rapidamente você tem que o zero é um polo, simples, é um polo simples de f, tá? Você consegue ver isso rapidamente, principalmente se você mostra uma cara aqui dessa função, né? Por exemplo, você divide esse cara, então isso aqui vai ser 1 mais 1 sobre z, tá? Então, isso daqui mostra que o zero é polo de ordem simples de f, tá? Porque isso aqui você escreveu como uma função holomorfa, tá? Mas, lembre daquela expressão, né, que a gente tem, ó. Se você compara aqui com esses termos, a nossa função gzão, ela vai fazer o papel do nosso 1,
E aqui lembra que o z menos z0, o z0 aqui nesse caso é igual a 0, né? Então, aqui ficaria z menos z0 e o seu resíduo, de cara, você ganha logo que vai ser esse coeficiente daqui, ó. Precisa nem fazer muita conta. Esse cara daqui é o... Isso implica, tá? Que o resíduo de f em z0 é igual a 1, tá? Então, usando essa fórmula daqui, que eu vou provar daqui a pouco, tá? Isso implica que a integral de f de z dz ao longo de um círculo de raio r, qualquer círculo, tá? Aqui, porque essa função daqui ela vai ser uma função holomorfa a menos da origem, né? A menos do ponto zero. Então, se você pega um círculo aqui de centro R qualquer, a integral ao longo desse círculo, pela fórmula dos resíduos, vai ser 2πi e o resíduo de f em z0, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai ser ganho, isso aqui vai ser 2πi. Tá bom? É claro que esse foi um exemplo besta, mas dá uma ideia de como você pode aplicar a fórmula dos resíduos. Beleza? Então, como é que a gente pode dar uma prova aqui para esse resultado? A prova que eu vou dar para vocês vai ser muito parecida com o que a gente viu lá para provar a fórmula integral de Cauchy, tá? Vai ser essa versão daqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, lembra que a gente tinha, deixa eu fazer logo o desenho, com o desenho vai ser 90% da prova, vamos dizer assim, tá? Deixa eu, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tinha o nosso conjunto ômega, desenhado assim, por exemplo, tá? E aqui você tinha o seu ponto Z0, que é uma singularidade, tá? É um polo. E aqui você tem o círculo C. Parece que está dentro do... Esse círculo que eu peguei, né? Parece que o Z0 ele estava no centro, tá? Mas ele não precisa estar no centro do círculo, não. É um ponto que vai estar dentro desse disco aberto aqui de centro Z0 e raio esse mesmo R que tem aqui, tá? Então vamos dizer que o centro seja esse W daqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um círculo menor, tá? Mas agora centrado em Z0, tá? Lembra que esse Z0 daqui ele não é o centro do círculo C, mas aí eu tomo um outro círculo menor, tá? De raio epsilon, centrado em Z0, tá? Dentro desse disco daqui, disco epsilon, tá? E eu afirmo, tá? A afirmação é que é bem parecido com a prova que a gente já tinha visto. A afirmação é que a integral de f de z dz ao longo do círculo, tá? Vai ser igual à integral de f de z dz ao longo desse círculo de centro C e raio epsilon, certo? E, portanto, para calcular aquela fórmula dos resíduos que eu mostrei para você, basta que eu calcule essa integral. Por que isso é verdade? Porque basta você escolher duas curvas apropriadas fechadas, né? Lembra como foi que eu tinha escolhido esses caras lá na forma integral de Cauchy? Por exemplo, aqui você tem dois círculos, né? Se você pega esses diâmetros aqui, ó, e liga com esse cara dessa maneira, e vem aqui e pega de tal forma que esse diâmetro aqui que passa pelo ponto Z0 liga a esse cara, tá? Então você dividiu esses círculos aqui em duas curvas fechadas, tá? Uma vindo assim, ó, nessa direção, tá? Então ela começa aqui, vem por aqui e depois passa pelo círculo nesse sentido, tá? E depois termina aqui, vindo para cá. Tá? E a outra nessa outra direção, na direção contrária, né? Depois que veio nesse ponto, você vem para cá, passa por aqui, depois vem para cá, tá? E depois vem e termina aqui, né? Então aqui, ó, você tem duas curvas, tá? Por exemplo, aqui você tem essa curva alfa e aqui a curva beta, tá?
a integral ao longo, tanto a integral ao longo de alfa, é a mesma prova, tá? Estou só repetindo. Não vou escrever aqui com detalhes, mas eu espero que a figura tenha ficado clara. A integral ao longo de f de z, dz, ao longo de alfa, vai ser a integral de f de z dz ao longo de beta, tá? Por quê? Porque veja que esses dois caras aqui, ó, são duas regiões estreladas, né? Tanto essa parte superior quanto essa parte inferior. E a função f ela vai ser holomorfa aqui nesse conjunto. Ela só não é holomorfa nesse ponto z0. Então, f vai ser holomorfa aqui e a f vai ser holomorfa aqui. Então, pela fórmula integral de Cauchy, essas duas integrais são iguais e, na verdade, são iguais a zero. Tá bom? Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, quando você soma essas duas integrais, a soma de 0 com 0 vai dar 0, tá? Mas as integrais ao longo desses segmentos de reta, elas vão se anular. E aí sobra para você o quê? A integral ao longo desse pedaço daqui de arco do círculo maior, junto com esse, tá? Mais a integral ao longo do círculo menor, só que no sentido horário, tá bom? Então, você teria que isso implica que a integral ao longo do círculo maior de f de z dz é o que sobra, né? Mais a integral ao longo do círculo menor, mas agora no sentido negativo, tá? Vou estar andando no sentido horário daqui, de f de z dz, vai ser igual a zero, tá? Mas lembra que essa integral daqui, percorrida no sentido negativo, ela vai ser menos a integral ao longo do círculo percorrida no sentido positivo, tá? E, portanto, a gente consegue mostrar o que a gente queria, né? Que é a integral de f de z dz ao longo de C vai ser a integral de f de z dz ao longo do círculo de centro Z0 e raio epsilon, tá bom? Agora, numa vizinhança de Z0, tá? Isso para qualquer epsilon que você pegue centrado em Z0, de tal forma que você pegue esse raio aí que esteja contido ainda dentro do seu círculo, tá bom? Do círculo maior, do círculo original, certo? Agora, lembra do resultado que eu tinha escrito ali em cima, né? Em uma vizinhança de Z0, vou dar nome aqui, tá? Então, em uma vizinhança U de Z0, a gente viu o seguinte, que f de z vai ter essa representação daqui, ó. Você pode escrever f de z como sendo a menos n de z menos z0 elevado a n mais a menos n mais 1 por z menos z0 elevado a n menos 1 mais a menos 1 a menos 1 z menos z0 mais g de z, tá? Isso numa vizinhança do ponto, tá? Uma vizinhança U de Z0. Ou seja, aqui, ó, você teria essa vizinhança, uma vizinhança U de Z0, tá? Deixa eu colocar aqui a U. Tá? Isso vale para qualquer epsilon, de modo que esse círculo de centro Z0 e raio epsilon esteja contido ainda no seu círculo maior C, tá? Então, se você toma esse epsilon suficientemente pequeno, de modo que esse círculo de centro Z0 e raio epsilon esteja contido nesse aberto U, isso sempre é possível porque o é um conjunto aberto, tá? Por definição. Então, tomando epsilon suficientemente pequeno, escrever assim, tá? Suficientemente pequeno, tá o quê? Esse círculo daqui de centro epsilon e raio Z0 esteja contido em U, tá? Então, nos pontos do círculo, vale essa relação daqui, tá? Então, vale estrela. Vou colocar estrela. Vale estrela, tá? Isso implica que quando você integra f
de z dz ao longo do seu círculo de raio epsilon, tá? Você tem 3 partes aqui que você vai ter que analisar. 3 tipos de funções que você vai ter que analisar, tá? Porque, ó, como ao longo do círculo de centro z0 e raio epsilon vale essa relação daqui estrela, então a integral dela, de f de z dz, vai ser a integral dessa função, tá? Só que note o seguinte, vou colocar assim isso daqui. Então vamos calcular cada parte dessa integral, tá? A primeira é muito fácil, tá? Porque veja que a integral de g de z ao longo de c de epsilon, essa integral daqui vai ser quem? Vai ser zero, porque a função g vai ser holomórfica em u, tá? No u completo. E pelo teorema integral de Cauchy, isso daqui vai ser zero. Tá? Fora esse cara, todas essas parcelas aqui também, tá? Elas têm primitivas. Elas têm primitivas e, portanto, a integral delas vai ser zero ao longo de uma curva fechada, tá? Então, deixa eu escrever aqui, se k for maior do que 1, então essa aqui vai dar zero para outra. Se k for maior do que 1, então você tem que 1 sobre z menos z0 elevado a k, por exemplo, se esse k for igual a 2, 3, 4 até n, não seja 1. Isso daqui sempre tem primitiva em C menos E0, tá? Primitiva é muito fácil, né, para essa função daqui. Tem primitiva em C menos E0, portanto, a integral de como esses outros coeficientes de aqui são constantes, tá? A gente sabe que se uma função vai ter primitiva ao longo de uma curva fechada, a gente vai ter que a integral de a elevado a menos k sobre z menos z0 elevado a k vai ser igual a zero, tá? Então, ó, a integral ao longo de f é de tal forma que para todas essas parcelas que vão desse cara até o anterior aqui, a integral de cada uma delas vai ser igual a zero, tá? A integral ao longo de g, como g vai ser uma função holomorfa, vai dar zero. E só vai sobrar isso daqui, né? A integral de a menos 1 de z menos z0, tá? Essa integral daqui, ela vai dar o a menos 1, tá? Então, deixa eu colocar aqui. E o que sobra vai ser isso daqui, tá? 1 sobre 2πi da integral de a menos 1 sobre z menos z0. C de epsilon ela vai ser igual ao a menos 1, tá? Isso aqui também não é difícil de verificar, basta usar, por exemplo, tá? Tem várias formas de vocês verificarem isso aqui, mas eu vou deixar para vocês verificarem, por exemplo, se você usa a fórmula integral de Cauchy para a função constante a menos 1. Sei lá, colocar aqui G igual a menos 1. Identicamente igual a menos 1, tá? Então, se você usa a fórmula integral de Cauchy, você ganha que, como a função vai ser constante, né? Vai dar isso daqui, tá? Então, a gente conseguiu provar o que a gente queria, porque a integral de todos os outros fatores desse daqui era igual a zero. Então, isso implica, deixa eu concluir aqui, né? Só juntar as parcelas agora, tá? A gente viu, ó, que a integral de f de z dz, tá? Ao longo de c, vai ser integral ao longo. Vou dividir logo, né? Por 1 sobre 2π
vai ser 1 sobre 2πi. Você multiplica por uma constante, não muda nada, né? 1 sobre 2πi é a integral de f, mas agora ao longo desse círculo daqui menor, tá? E a integral ao longo desse círculo só sobra esse fator daqui, né? Que é igual a 1, 2πi, a integral de c de epsilon, tá? Do resíduo, do coeficiente a menos 1, sobre z menos z0, dz, né? Que esse cara aqui a gente calculou e viu que vai dar a menos 1, né? Esse cara daqui é igual a menos 1 por essa expressão daqui de cima, né? E, portanto, se você isola aqui esse cara e multiplica por 2πi, você chega no que a gente queria, né? Ao longo de C vai ser igual a 2πi a menos 1, que é o resíduo de f no seu polo Z0, tá bom? É claro que você pode generalizar essa conta aqui que eu fiz, não só para um polo, tá? Mas para 2, 3, 4, uma quantidade finita de polos, basta que você escolha uma curva adequada, né? Curvas adequadas, tá? Então, ó, suponha que é a mesma prova, vou colocar aqui como corolário. Eu errei aqui, tá? Então vamos ver o corolário. Que ele vai dizer o seguinte, tá? Que se f é uma função holomorfa em um círculo C, holomorfa em um círculo C e seu interior, exceto nos polos. Quando eu digo que f é holomorfo em um círculo, quer dizer que f é holomorfo em um aberto um pouquinho maior que o círculo, tá? Então, se eu digo que f é holomorfo em C e no seu interior, quer dizer que vale isso, tá? Que f vai ser que C vai estar contido em um determinado conjunto ômega, tá? O que f é holomorfo em ômega e C vai estar contido nesse cara, tá? E seu interior, exceto por uma quantidade finita de polos, tá? Exceto nos polos Z1, Z2, Zn, tá? Dentro de C, tá? Então F vai ser holomorfo aqui em todo canto, tá? Exceto numa quantidade finita aqui de pontos nesses polos, tá? Então a integral ao longo de C integral de f ao longo de C de z dz vai ser simplesmente você multiplicar por 2πi a soma dos resíduos, tá? A soma dos resíduos de cada um desses polos. Simplesmente assim, beleza? Então, se só tiver um, vai ficar 2πi o resíduo. Se tiver dois polos dentro da sua curva, dentro de C, você, se quiser calcular essa integral pela fórmula dos resíduos, calcula esses resíduos e multiplica por 2πi. Já vai dar o valor da integral, tá bom? E a prova, ela, na verdade, ela recai
no teorema anterior, porque basta você escolher curvas apropriadas, né? Por exemplo, se você tem o seu, deixa eu tentar desenhar aqui maior, tá? É claro que você consegue escrever assim, vamos dizer, com rigor isso que eu vou estar desenhando, mas assim, vai ser só um trabalho sem muita recompensa, tá? Não tem muito gosto em ficar parametrizando essas curvas aqui que eu vou colocar, tá? Você pode simplesmente descrevê-las, tá? Então, por exemplo, se você tem três polos aqui, ó, depois a gente, lembrando que vai ver uma versão mais geral desse teorema. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, três polos, Z1, Z2 e o polo Z3, tá? A prova consiste em fazer o que a gente fez, né? A gente toma vizinhanças, né? O 1, o 2 e o 3, tal que vale aquela fórmula lá que eu mostrei. E aí você escolhe, por exemplo, esses círculos pequenos centrados nos polos. Aqui você tem esse círculo C, tá? E aí você vai ter que tomar, por exemplo, você vai ligar esses círculos de forma conveniente, por exemplo, assim. Eu ia ligar eles assim, ó, por exemplo, tá? Tá? Por exemplo, eu dividi aqui em uma, duas, três, quatro regiões, tá? Onde você vai tomar as orientações de forma com que a gente já está acostumado, né? Essa daqui você vai tomar essa orientação assim, tá? Ou seja, ela começa aqui, passa por aqui, nesse sentido e termina aqui, tá? Aqui você vai tomar a curva no sentido contrário, porque lembra que você quer anular os termos que estão sobre o mesmo segmento vertical, tá? E aqui você teria, aqui dentro, né? Digo aqui dentro, vai estar vindo assim, tá? Essa daqui também você vai estar assim, no sentido oposto aqui, tá? Então, ó, quando você orienta essas quatro curvas que estão aqui dessa maneira, né? Então você tem essa curva aqui, por exemplo, alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, tá? São curvas fechadas em regiões que são estreladas, tá? Essa região daqui, ó, delimitada pela curva alfa 4, por exemplo, ela é uma região, talvez não seja estrelada, mas é uma região elementar, no sentido que eu defini. É uma região elementar, tem primitiva, portanto, a integral dela vai ser zero, tá? A mesma coisa para essa curva alfa 3, para a mesma coisa para a curva alfa 4, para a mesma curva alfa 1. Então, a soma de todas essas integrais de f ao longo de cada uma dessas curvas vai ser igual a zero, só que essas integrais aqui, ó, esses componentes ao longo desses segmentos de reta, eles vão todos se anular. E o que é que vai sobrar apenas? O que é que você sobra apenas com isso daqui? Você vai sobrar com esse pedaço, tá? Que não tem nenhum segmento de reta para anular, com esse daqui, com esse daqui, que é integral ao longo do círculo, e as outras partes que não dá para anular. Vai ser esse outro pedaço daqui, tá? Esse outro pedaço aqui e aqui, ou seja, você vai ter a integral ao longo desse círculo pequeno de centro Z2. Aqui também a mesma coisa. Aqui. Isso daqui para cá, tá? E ao longo desses outros caras também a mesma coisa, tá? Então, você vai ter que, o sentido que eu defini, então, nesse caso, né? Teremos que a integral de f de z dz ao longo de c, ela vai ser a soma das integrais ao longo de cada um desses círculos pequenos, tá? Então, deixa eu colocar assim como sendo a soma de k igual a 1 até n da integral
de f de z dz, tá? Sobre, sei lá, CYK, tá? Onde esse círculo CYK é o círculo de centro ZK e raio EYK, tá? Para cada um desses polos, tá? Mas pelo resultado anterior, a conta é a mesma, tá? Para cada um desses círculos aqui, a gente viu, ó, que esse cara daqui, se você divide por 2πi, para cada um desses caras vai ter uma vizinhança em que você consegue escrever a função dessa maneira, tá? Você vai conseguir escrever a função dessa maneira. É claro que essa função g vai ser diferente para cada um dos polos, porque isso daqui, ó, em uma vizinhança do polo z0, você pode escrever assim, tá? Então, para cada uma você vai ter uma expressão desse tipo para f perto do seu polo, mas aqui a conta vai ser a mesma, tá? A integral ao longo da parte holomorfa vai se anular, a integral ao longo dessas outras partes até o resíduo vai ser zero, porque a função vai ter primitiva e você fica apenas com essa integral daqui que vai dar o resíduo, tá? Então, isso aqui implica, pelo resultado anterior, tá? Que isso daqui se implica que 1 sobre 2π da integral de f de c dz ao longo de c vai ser a soma de k igual a 1 até n de 1 sobre 2π dessas integrais aqui, né? F de z dz, mas daqui, ó, a gente viu que só vai sobrar o a menos 1, né? Então, isso aqui vai ser a soma de k igual a 1 até n. Pelo resultado anterior, para cada um deles, isso daqui vai ser simplesmente o resíduo de f no ponto zk. Tá? E aí você chega no seu resultado. Basta que você multiplique agora por 2πi. Tá bom? A ideia é essa, tá? Depois a gente... Assim, se você quiser, tem que escrever quem é a curva, quem não é, mas sempre você pode fazer uma coisa desse tipo. Isso daí não vale também para círculos, né? Você toma uma região elementar, deixa eu colocar isso como corolário. Depois a gente vai ver a prova um pouco mais técnica depois, tá? Um pouco mais geral disso daqui também. Mas eu acho essa ideia assim, desse tipo, bastante útil, tá? Você pode até ajudar a resolver alguns outros problemas e tal, usando essa teoria de Cauchy, tá? Se você entendeu essa prova aqui, como é que ela funciona, você pode usar ela em outros contextos, tá bom? Então é importante que você entenda essa parte aqui, apesar da gente não ter dado quem é a parametrização para cada uma dessas curvas, mas você tem em mente como é que você pode definir essas curvas e como é que você ganha daqui esse resultado também, tá bom? Então, um corolário da demonstração, tá? Que eu vou enunciar assim, que seja gama um domínio elementar, tá? Por exemplo, um domínio estrelado, ou a interseção de dois domínios estrelados, que a gente sabe que a interseção seja conexa e não vazia, né? Lembra daquele resultado que a gente deu? Né? Então, seja ômega, uma região elementar. Tá? Uma região elementar, só relembrando, é um conjunto aberto conexo em que toda função vai ter uma primitiva. Toda função holomorfa tem primitiva. Tá? E f, eu vou escrever assim, tá? De ômega menos esses pontos. F vai ser holomorfa a menos desses pontos aqui, tá? Zn, indo em C, holomorfa, tá? Onde Z1, Zn
são polos de F que estão dentro de uma determinada curva, tá? No interior, vou colocar entre parênteses, porque eu não defini o que é interior de uma curva. De uma curva fechada, suave, simples. Fechada, simples e suave por partes, tá? Então, F é holomorfa em uma determinada região elementar, a menos, tá? Exceto de uma quantidade finita de polos, tá? Que estão dentro de uma determinada curva, tá? Então, nesse contexto, daqui a pouco eu faço o desenho. É. Então, nesse caso, você vai ter que a integral de f de z dz ao longo de gama vai ser igual a 2πi, tá? Continua valendo a mesma fórmula, tá? A soma de k igual a 1 até n do resíduo de zk, desse resíduo daqui de f em zk,